Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje vamos falar da lição de número 3. Então, já vou colocar aqui na tela para você, assunto da lição, João, capítulo 3, conversa com Nicodemos sobre o novo nascimento. E o texto áureo diz o seguinte: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, verso de número 3. E a verdade prática diz assim: a única forma de ingressarmos no céu é através do novo nascimento. E a nossa lição, ela está baseada no capítulo 3, como já vimos, e a leitura bíblica vai do verso 1 até o verso de número 21, e nós vamos fazer essa leitura agora, tá? A versão que eu vou ler é a Revista e Corrigida, de João Ferreira de Almeida. Vamos ler o texto? Diz assim a palavra de Deus: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Que texto maravilhoso, né? A nossa lição, ela tem três objetivos. O primeiro objetivo é aprender o que é nascer de novo. O segundo objetivo, uma mudança radical, ter uma mudança radical em relação à vida pregressa. E o terceiro e último objetivo, ver em nós os resultados do novo nascimento. Muito bem. A nossa lição também ela está dividida em três tópicos, tá? O primeiro tópico fala sobre a necessidade do novo nascimento. O segundo tópico fala sobre condições para um novo nascimento.
E o terceiro e último tópico fala sobre resultados do novo nascimento, ok? E assim se divide então a nossa lição. E eu quero pedir a você, antes de entrarmos na lição, né, fizemos apenas a apresentação, antes de entrarmos na lição, se inscreva no nosso canal, deixe o like para nos ajudar e ao final, quando acabar tudo aqui, você compartilhe esse vídeo com alguém para que outras vidas, outras pessoas também sejam edificadas na palavra de Deus, tá? Lembre-se que se você quiser a apresentação dessa lição, é só você comentar aqui eu quero, bem aqui embaixo, comenta eu quero, que eu vou disponibilizar para você o link para você baixar em PDF a apresentação da lição. Assim você vai poder ministrar na sua igreja com um material todo digitado, especialmente para a ministração da aula, ok? Se inscreve no canal, deixa o like. Estamos aqui com um sorteio para angariar fundos, né? Arrecadar dinheiro para comprar o som do nosso templo. E para isso nós precisamos juntar 10 mil reais. E como vamos fazer isso, né? A ideia inicial foi fazer um sorteio de 8 prêmios e nós vamos vender cada cupom a 5 reais. Esse cupom aqui, e nele você vai concorrer a uma batedeira de bolo, uma cafeteira elétrica que já vem com a garrafa de café, um liquidificador, um ventilador, um ferro de passar, uma cesta de alimento, mais uma cesta de alimentos e uma sanduicheira. Esses são os prêmios e o sorteio será num domingo, dia 12, que é dia das mães, tá bom? Cada cupom custa 5 reais e vou colocar a chave Pix aqui embaixo, que é o meu telefone. E você pode entrar em contato comigo também pelo WhatsApp, por esse mesmo número, para que você possa fazer a aquisição do seu cupom. Pastor, eu moro longe, em outro estado, não tem como eu participar, mas eu quero dar uma oferta para ajudar a compra desse som. Mande um zap para mim aqui, a chave Pixi é o meu número de telefone, você pode mandar uma mensagem também para eu identificar a sua oferta, tá bom? Um outro lance interessante que nós estamos fazendo aqui, é, falando ainda desse sorteio e dessa compra do som, eu vou postar uma foto lá no meu Instagram do som da nossa igreja, né? Um som muito precário, precisa comprar um novo, tá? A gente assumiu essa igreja recentemente, agora em janeiro, e deixa Deus te usar para você contribuir com essa missão, né? A primeira de muitas outras que vamos ainda fazer nesse templo, mas estamos realmente precisando da contribuição dos amados irmãos. Um outro lance que eu queria falar é sobre a lista de presença. A gente tem várias pessoas aqui que nos assistem já há um tempo, de vários estados, não somente de Belém, mas também de outros estados, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Goiás, de Manaus, do Ceará. Tem muita gente que nos assiste e eu queria saber quem são vocês e como é que eu vou descobrir isso através dos comentários. Vamos imaginar que os comentários aqui é a lista de presença e quero saber se você está presente nessa aula. Comente aqui embaixo com o seu nome e a cidade de onde você é, tá bom? Assim nós vamos te conhecer e saber da sua presença aqui na nossa aula. Amém, queridos? Então vamos entrar na nossa lição. O assunto de hoje, ele é muito importante e pertinente para o entendimento da nossa vida cristã. A nossa vida cristã, ela inicia após o novo nascimento. E é sobre esse assunto que vamos tratar nessa lição. A introdução diz assim: o novo nascimento é a mais importante e mais urgente necessidade da sua vida. Jesus é enfático: importa-vos nascer de novo, que é o verso 7 do capítulo 3 que a gente leu. Sem o novo nascimento, sua vida é vã, sua esperança é vã e a sua religião é vã. Então, o comentarista já inicia dizendo que a coisa mais importante da nossa vida é, de fato, o novo nascimento, aquilo que Jesus veio trazer e oportunizar para todos nós. E isso é tão importante, mas tão importante que foi o assunto, o tema principal da conversa entre ele e Nicodemos. Nicodemos veio ao encontro de Jesus para conhecê-lo, para saber quem ele é, e pela conversa nós temos entendimento de que Nicodemos cria.
Ele acreditava que Jesus de fato era o Filho de Deus, mas ele tinha, assim como todos nós, ele tinha alguns questionamentos. E Jesus ele direciona a conversa para o que é mais importante na nossa vida, que é o novo nascimento. Então aqui, sem o novo nascimento, tudo na nossa vida é em vão. Então, pegando essa linha de pensamento aqui do comentarista, isso nos mostra o que é mais importante em toda a existência humana. Porque muita gente vai correr atrás de vários objetivos que são legítimos, mas sem o novo nascimento, tudo se torna fútil e tudo se torna inútil. Porque se você não tem a esperança de ir para a eternidade com Deus, o que será da sua vida? Não será nada, né? Não terá nenhuma significância, nenhuma importância. Não terá nada de valioso. Então a nossa vida, ela tem valor para Deus. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele não valoriza a nossa vida, ele quer acabar com a nossa vida. Então, Deus, ele nos oportuna, ele nos dá a chance de nascer de novo. Então, aqui nós temos algumas pessoas que vão se encontrar com Jesus, descritas aqui no Evangelho de João, e elas vão mudar verdadeiramente a sua conduta, a sua vida. A primeira delas é o Nicodemos, que nós vamos tratar nessa lição. A segunda é a mulher samaritana. A terceira pessoa é o oficial romano. E a quarta pessoa é aquele homem lá do tanque de Betesda, tá bom? Então, progressivamente, a partir das próximas lições, vamos tratar a respeito desses assuntos. E por falar nas lições da escola bíblica, essa é a lição de número 3. A primeira e a segunda já está disponível aqui no nosso canal, tá bom? Você pode, se porventura você não foi para a igreja no domingo de manhã, por alguma razão, e você perdeu as lições, é só você acessar aqui na descrição desse vídeo, vou colocar o link das lições anteriores para você poder acompanhar. Entrando no primeiro ponto aqui, no primeiro tópico, aliás, ele vai tratar sobre a necessidade do novo nascimento. E o primeiro ponto desse primeiro tópico está baseado no capítulo de número 3, verso 2, que diz: Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Algumas pessoas, ao verem os milagres de Jesus, foram atraídas com uma fé apenas intelectual ou emocional. Creram nele. Nicodemos foi a Jesus admirado pelos milagres que o mestre praticava. Isso levou Nicodemos a reconhecer que Jesus era vindo de Deus e que Deus estava com ele. Mas essa fé não é suficiente para a salvação da alma. Então, Nicodemos foi até Jesus, conhecendo a fama de Jesus por aquilo que ele havia ouvido falar, e isso despertou nele o interesse, despertou nele a curiosidade, e ele vai até Jesus. E conhecendo as Escrituras, ele entende então que Jesus ele é de fato Filho de Deus por conta desses sinais que ninguém na face da terra, desde o princípio até Jesus, ninguém havia conseguido realizar. E Jesus fazia esses sinais. Mas o que nós temos de perceber aqui é o seguinte: a fé natural, essa fé emocional, ou até mesmo intelectual, que o comentarista ele coloca aqui, ela não produz a salvação. Ela pode lhe proporcionar um milagre, ela pode lhe proporcionar uma bênção, ela pode lhe proporcionar uma porta de emprego, coisas desse tipo, mas não gera salvação, porque para você seguir a Jesus, para você se tornar um discípulo, para você abrir mão de coisas, renunciar a coisas por amor a Deus, essa é a fé salvífica, né? Essa é a fé que gera a salvação. A fé que te dá a capacidade de renunciar. Existem dois tipos de fé, basicamente. Vamos generalizar aqui, né? Não podemos fazer isso, mas vamos fazer só agora. Existem dois tipos de fé. A fé para receber, que não gera salvação, porque você só acredita que vai receber e recebe, porque Deus honra a sua fé. E a fé salvífica, aquela que vem através da convicção em Jesus. Essa fé
ela te dá a capacidade de renunciar, de abrir mão de coisas, porque você entende que o que você recebeu é muito mais valioso do que aquilo que você está entregando. Então, essa fé, sim, essa é a fé da salvação, que lhe dá a certeza da salvação. Portanto, você abre mão de coisas em favor do bem maior que você recebeu em Cristo Jesus, que é a sua salvação. Aqui o primeiro ponto vai tratar sobre a fé superficial. O segundo ponto fala sobre a inclinação contra Deus. É o verso de número 3. Olha o que diz. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você jamais desejará conhecer a Deus se o próprio Deus não provocar essa sede em você. A inclinação da sua carne é inimizade contra Deus, conforme Romanos capítulo 8, verso de número 7. Os maus desígnios vêm do seu coração, mas não o desejo de ser salvo. Então Jesus, como a gente comentou antes, ele aponta para aquilo que é mais importante, para aquilo que é urgente, para aquilo que é necessário. Por quê? A maior e melhor coisa que pode acontecer com o ser humano é ele ser salvo. E isso Jesus veio nos proporcionar. Mas nós devemos compreender que a nossa carne, ela se inclina, ela pende, ela se sente atraída por tudo aquilo que é contra Deus. Então, se tiver uma placa dizendo assim, não pode, o ser humano é atraído por aquilo. Se tiver uma placa dizendo assim, é pecado, o ser humano ele vai desejar aquilo, porque a nossa carne, a nossa natureza, ela é caída. Então, a sua carne não quer conhecer a Deus, a sua carne não quer ser salva, a sua carne não quer ler a Bíblia, a sua carne não quer orar, a sua carne não quer jejuar, a sua carne não quer congregar, a sua carne não quer ofertar, a sua carne não quer dizimar. Tudo aquilo que envolve a conhecer a Deus, a espiritualidade, a divindade, a santidade, a sua carne é contra tudo isso, ao ponto de Paulo dizer que aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, essa guerra contra a carne, ela vai te acompanhar para todo sempre até Jesus voltar. E nós precisamos vencer isso através do Espírito de Deus. Ele nos concede poder e autoridade para subjugar a nossa carne, e é isso que nós precisamos fazer. Então, o terceiro e último ponto aqui vai falar sobre a única forma de entrar no reino de Deus. Falamos sobre a fé superficial, falamos sobre a inclinação contra Deus, e agora um terceiro ponto é a única forma de entrar no reino de Deus, baseado no verso de número 5 do capítulo 3. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então Deus ele tem um reino preparado para todos aqueles que são salvos, todos aqueles que são entregues a Ele, que se entregaram ao longo de toda a existência. E essas pessoas só entram no reino de Deus através do novo nascimento. Tem uma outra forma de entrar, pastor? Não. Mas de nenhuma outra. Não tem outra forma. É essa a única forma de entrar, nascendo de novo. E como é que eu faço isso? Entregando a vida para o Senhor Jesus. Nós vamos ler um pedaço do comentário. Ó. Ao ouvir que precisava nascer de novo, Nicodemos não conseguiu conceber a profundidade das palavras de Jesus. Talvez ele, como um homem rico, achasse que já cumpria todos os requisitos para entrar no reino de Deus. Para um homem natural, as coisas de Deus são loucuras e incompreensíveis. Então, isso aqui acontece com todo mundo. Todo homem carnal, ele não entende as coisas relacionadas à espiritualidade de Deus. E tudo aquilo que um homem carnal poderá ouvir e compreender, ele vai associar com algo material. Jesus fala de nascer de novo. Nicodemos pensa no nascimento natural. Ele pensa na mãe dele, entrar de novo na barriga da mãe dele e nascer mais uma vez. Então, para você ver que é tão absurdo a ideia de um novo nascimento para o ser humano, que ele associa com a ideia mais maluca que poderia vir na cabeça de um ser humano, que é um homem velho nascer de novo.
né, da barriga de sua mãe. Isso é inconcebível, incabível, não dá. Então, Jesus, ele vem para tentar nos explicar as coisas de forma simples, e ele vem falar: você consegue perceber o vento? Sabe de onde vem? Sabe para onde vai? Não. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, todas as pessoas que são iluminadas por Deus, elas nasceram de novo. E eu não queria entrar nesse ponto, né? Mas não dá para desnascer. Não dá para. É uma transformação, é um novo nascimento. Então, uma vez que você nasceu de novo, você não vai querer outra coisa. Tem um hino que fala, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então, quem de fato tem um encontro com Jesus e o reconhece como sendo Deus, o Filho de Deus, o Salvador, esse ele nunca mais se perde. Ele nasce de novo, não dá. Ah, pastor, mas e aqueles que aceitaram Jesus e depois se desviaram? Isso só mostra que eles de fato nunca aceitaram a Cristo. Só mostra que eles nunca nasceram de novo. Então, isso é muito sério. Aqui nós encerramos o primeiro tópico, que fala sobre a necessidade do novo nascimento. Vamos entrar no segundo tópico, que vai falar sobre as condições para um novo nascimento. Qualquer dúvida e pergunta com relação ao primeiro tópico, deixa aqui nos comentários, tá? Segundo tópico, o primeiro ponto é reconhecer os pecados. Capítulo 3, verso de número 10. Jesus ele diz para Nicodemos: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Nicodemos relutava em admitir-se como pecador, uma vez que era quase impensável que um orgulhoso fariseu admitisse tal realidade. Somente aqueles que sabem que foram inoculados por um veneno mortal chamado pecado é que correm desesperadamente para Deus clamando por sua misericórdia. Então, existem alguns requisitos e condições para que você nasça de novo. Não é simplesmente, eu quero e pronto, já nasceu de novo. Não é isso. O novo nascimento, ele acontece após o reconhecimento de uma condição pecaminosa. Então, se eu entendo que sou um pecador miserável e desgraçado, longe de Deus, e que sem Deus a minha vida é inútil, esse é o primeiro passo para eu alcançar o novo nascimento. Então, reconhecer os seus pecados, reconhecer a sua condição caída. Segundo ponto aqui é crer na morte de Jesus, capítulo de número 3, verso 15, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Nicodemos, enquanto confessa que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus, não estava pronto para aceitá-lo como Deus. Jesus deixa explícito o propósito de ser levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, não basta você dizer, Jesus, beleza, um cara legal que viveu, um sábio do tempo antigo. Se você não crer que ele é o Filho de Deus e que ele veio te livrar do inferno, de maneira nenhuma você nascerá de novo. E não nascendo de novo, você não alcança a salvação que Deus veio nos proporcionar. Então, precisa crer na morte e ressurreição de Jesus como sendo o nosso Salvador. Terceiro e último ponto aqui é uma mudança radical. Verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e se fizeram novas, conforme 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 17. Então, aqui o terceiro ponto vai mostrar uma mudança radical na vida daquele que nasceu de novo, tá? Então, você vai primeiro compreender a necessidade do nascimento e em segundo ponto aqui, em segundo tópico, você vai compreender que para que você nasça de novo precisa de alguns requisitos, tá? E o primeiro passo, o primeiro requisito aqui é entender a sua condição pecaminosa, e o segundo ponto é crer na morte e ressurreição de Jesus, e o terceiro ponto, mediante a essas duas condições iniciais que nós vimos, é você mudar de vida. Então, se eu sou um bandido e eu encontro com Jesus e creio nele, eu vou deixar de ser bandido. É só um exemplo, tá? Então, a mudança, ela precisa acontecer.
para que você mostre que de fato você nasceu de novo e que você crê em Jesus. Aqui nós encerramos o segundo tópico. Qualquer pergunta, sugestão, deixa aqui nos comentários. Terceiro e último tópico, resultados do novo nascimento. E o primeiro ponto é livramento da condenação, conforme o verso de número 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O seu amor é oferecido a todas as pessoas livremente e plenamente, honestamente e reservadamente, mas unicamente através da redenção que há somente em Cristo. Então, o verso de número 16, ele expressa a maior prova de amor de Deus para a humanidade, no ato de doar, de dar o seu filho, entregar o seu filho. Então, o amor verdadeiro, ele se preocupa apenas em doar. Ele não se preocupa em receber, né? Ele não tem interesse, conforme 1 Coríntios capítulo 13. Mas o que nós devemos entender aqui é que esse amor ele foi disponibilizado para toda a humanidade. Mas não é toda a humanidade que vai tomar posse disso, apenas aqueles que acreditam, apenas aqueles que creem e que entregam a sua vida a Jesus por conta desse amor. Segundo ponto aqui, garantia da vida eterna. O primeiro ponto é o livramento da condenação. O amor de Deus, ele nos livra da condenação. E isso fica muito claro porque ele nos ama e porque eu entrego a vida a ele, recebendo esse amor, eu estou livre da condenação. O segundo ponto aqui é a garantia da vida eterna. É o verso de número 16 até o 18, e a gente vai ler só o 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, esses foram salvos. Então, é muito difícil, porque entregar a vida a ele nos faz renunciar a muitas outras coisas, em troca de um benefício maior. E quando eu entendo isso, o valor disso, Jesus ele conta até uma história dizendo que o reino de Deus é como um homem que achou um tesouro guardado, enterrado dentro de um terreno, dentro de uma propriedade. Ao descobrir aquele tesouro, aquele homem, ele foi, vendeu tudo o que ele possuía. Ele vendeu o seu carro, a sua moto, a sua casa, a sua empresa, tudo que ele tinha, que ele possuía, ele vendeu só para comprar aquele terreno, por conta do tesouro que havia ali. Então, o reino de Deus é isso, é a coisa mais importante e preciosa que você vai ter em toda a sua vida. E enquanto você não tratar o reino de Deus com essa importância, você não entendeu nada sobre o reino de Deus. E o último ponto aqui é a caminhada na luz. É o verso de número... Qual é o verso? Do 20 ao 21, tá? Dois versos. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem ardidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqueles que nascem de novo, eles não têm nenhum problema com relação à sua vida, com relação às suas obras, com relação à sua conduta, porque eles mudaram de vida. Eles estão em um outro nível e não dá para a gente equiparar conduta de um salvo para um não salvo, de um crente para o descrente. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter claramente e ver a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. E a diferença está aqui. Aquele que faz o mal, ele não vem para a luz, porque ele vai ser condenado, as suas obras vão ser reprovadas. Mas aquele que está em Deus e faz o bem, ele não tem nenhum problema com a luz, porque as suas obras, sendo manifestas, glorificam a Deus. Então nós precisamos avaliar muito bem a nossa vida e perceber, será que eu sou salvo ou não? Talvez você esteja aí igual Nicodemos, um cara velho, com uma fama de crente, de religioso, de santo, mas que não compreende essas coisas que são básicas ao reino de Deus.
Então, que fique para a nossa meditação. A aplicação pessoal diz: a cada batida do seu coração é uma nova oportunidade para você aceitar o convite de viver plenamente a fé em Jesus. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Entregue sua vida a Jesus, a Cristo, e viva a melhor vida que Ele vai proporcionar a você. Responde aqui nos comentários o questionário da nossa lição, tá? É para responder verdadeiro ou falso. A primeira afirmação: nascer de novo é voltar para o ventre materno e ser concebido novamente? Verdadeiro ou falso? Segunda afirmação: crer na morte expiatória de Jesus é uma condição para nascer de novo. Verdadeiro ou falso? Terceira afirmação: quem nasce de novo em Jesus tem a garantia da vida eterna. Verdadeiro ou falso? Deixe a resposta aqui nos comentários. Muito obrigado por estar aqui conosco, por nos acompanhar nessa lição. Lembre-se de contribuir para a compra do som do nosso templo e compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Deus te abençoe, fica na paz e até a próxima aula.